Meu irmão, nunca foi novidade para ninguém que a política é um jogo sujo. Ou seja, é acusação daqui para lá, é um falando mal do outro. Não é novidade não, você sempre viu isso. Inclusive, nas eleições para presidente, você viu os ataques em relação do Lula para o Bolsonaro, enfim, muita briga mesmo. O Pablo Marçal tá querendo usar isso a favor dele. O cara é marqueteiro, o cara é bom no marketing. Olha só, ele falou que dois desses aí são cheiradores de pó, dos que estão concorrendo à prefeitura. Quem são esses dois? Pois é, tem estratégia. E eu vou te explicar qual é a estratégia e como que ele está deixando a galera louquinha, como que ele está fazendo um reboliço na questão da prefeitura de São Paulo. Também vamos falar de coisa séria, tá? É o seguinte, todo mundo sabe que o Tarcísio, ele está indo atrás de dados, está indo atrás de provas. O Tarcísio tem de seu lado a Polícia Civil do Estado de São Paulo e a Polícia Militar. E ele está indo atrás dos financiadores e dos financiados do PCC. Pois é, essa semana uma coisa bomba aconteceu. Foi pega uma vereadora, candidata, de um certo partido, que estava intimamente ligada com o tráfico lá na Cracolândia, do PCC. Pois é. Adivinha qual é o partido? Nós vamos falar sobre isso? Ah, mas vamos mesmo. O Messi também foi atacado pela extrema-esquerda. Quem diria que a extrema-esquerda é violenta, vai depredar propriedade privada? Pois é, o Milei se manifestou e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar e a inscrição. A inscrição é muito importante, tá? Ajudando bastante. Eu pedi aqui, vocês estão se inscrevendo aí no canal, eu te agradeço. E vamos lá, no nosso canal aqui eu não gosto de enrolação, vocês sabem disso. Bora para análise direta. Vamos lá, é o seguinte, matéria do jornal Metrópolis. O Pablo Marçal diz que 2 adversários são cheiradores de cocaína. Isso aconteceu no dia 4, tá? 3 dias atrás. Falou que são cheiradores de cocaína, que são 2 e que ele tem como provar, que ele tem, inclusive, relatórios, dados de um exame toxicológico. Pois é, ele tocou o terror. E aí, ele fez uma chamada que quinta-feira ele vai revelar quem são os 2, tá? Quem são esses candidatos que são os cheiradores de pó. Pois é, a verdade é que essa fala do Marçal foi um gatilho mental muito grande, foi uma estratégia. Colocou os outros louquinhos. 2 em especial, ou melhor, aqueles que representam a esquerda em especial. Ficaram piradinhos. O Ricardo Nunes já correu para falar, não, eu não sou, eu não. Então, a grande questão é que o Pablo Marçal, ele quis fazer esse rebuliço. O negócio é que quinta-feira vai ter um debate. O Pablo Marçal vai participar. Quinta-feira, você acha que as pessoas vão para assistir o debate preocupadas com o Boulos defendendo o MST, o Datena xingando ou brigando com alguém, ou o Nunes fingindo ser bolsonarista? Não. O povo quer treta, o povo quer bagunça, o povo quer ir ver o Pablo Marçal contar quem é o cheirador de pó. Então, dá uma olhadinha, o Pablo Marçal já começou a demonstrar que já deu um rebuliço nisso aí. Ô, Nhonho, o Smigol já fez o exame, acabei de ver, Nunes faz exame para rebater fala de Marçal sobre o uso de cocaína. Vamos lá, detalhe aqui, quem que é Nhonho e quem que é Smigol, tá? Eu tenho cá minhas dúvidas, quem que é o Smigol e quem que é o Nhonho. Eu não gosto desse lance de ficar colocando apelido, mas eu não vou mentir não. Eu achei engraçado, principalmente o Smigol, tá? Eu achei engraçado, mas dá uma olhada aí. Cocaína. Em primeiro lugar, falou que coach afirmou durante a convenção que 2 pré-candidatos à prefeitura de São Paulo fazem uso de drogas sem citar nomes. Eu não falei seu nome não, hein? Eu não entendi por que você tá preocupado não. Eu tô com os documentos aqui, mas não é pra ninguém ficar apavorado não. Agora o Nhonho, será que ele vai fazer? Será que o Nhonho vai fazer o exame toxicológico ou não? Ô Nunes, relaxa, cara. Calma que eu tô aqui, cara. Aqui, ó. Quinta-feira na Band você vai ver o pau quebrar.
estratégia de marketing puro. O cara é safo no marketing. Fez um vídeo desse, o vídeo já viralizou, milhões de pessoas já mandaram um vídeo. Ele instigou aqui aos candidatos se defenderem. Então, a estratégia que ele utilizou não é nem um pouquinho errada. De estratégia de marketing, ele foi genial. Olha só, tem vários candidatos. Não é só a Datena, Boulos e o Nunes, não. São 10 candidatos a prefeitos de São Paulo que já foram confirmados, né? O Kim Kataguiri saiu, mas tem Altino Prazeres, Bebeto Haddad, o Boulos, o João Pimenta, que é do PCO, José Luiz Latena, a Maria Helena, o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes, o Ricardo Senesi, que ninguém sabe quem é, a Tabata Amaral, enfim, pode ser qualquer um desses. Pode ser uma matéria jornalística antiga, que o Pablo Marçal tem acesso, a qualquer um desses. Mas o cara chegou, olha o quanto ele é safo, né? Ele chegou, usou isso, fez um reboliço, os outros que corram para provar o contrário, porque senão cai sobre eles. O Nunes já falou, nem cerveja eu bebo, você não vem jogar essa para mim, já tô fazendo o exame toxicológico aqui para provar que não sou eu. Entendeu? Então, assim, Pablo Marçal usou uma jogada aqui de estratégia muito, muito interessante mesmo. O Von Serrat, ele fez até um comentário sobre isso, e eu concordo plenamente com ele. Ele falou o seguinte: a estratégia do Marçal com a proposta de exame toxicológico parece brusca e até incomoda quem acha que campanha tem que ser limpinha. Independente disso, para ele vai funcionar muito bem. O Marçal já virou a celebridade do debate antes mesmo dele acontecer. Nunes já entendeu o jogo e mostrou o seu resultado. Pois é, o Nunes até que enfim entendeu que ou ele é bolsonarista ou ele está fora. Então ele já entendeu o jogo, já correu, mostrou o resultado para falar, eu não sou, né? Então ele já limpou dessa jogada esperta. Agora não importa mais se Pablo vai provar algo. Se esse exame não for mostrado nas próximas 36 horas pelos outros candidatos, a dúvida vai parar sobre eles. Uma dúvida que faz uma diferença monstruosa no eleitor paulistano. Principalmente devido ao que ocorre na Cracolândia. Principalmente quanto a isso. E aí, nessa história, o que sobrou? Sobrou para o Datena, né? O que gosta de bater nas pessoas, que gosta de agredir todo mundo, né? Você não viu a cena lá do Datena mandando abrir o portão para ele bater em todo mundo do partido que não estava feliz com ele e que estava gritando que ele era fascista? Pois é, coisa tensa. E do outro lado, o Boulos, que gosta, né, de defender o MST. Pois é. Primeira reação foi, temos que nos unir. Eles vão nos derrubar. E aí, começa o elogio, aquela coisinha mais fofa, né, do Datena dizendo que o Boulos é maravilhoso, que o Boulos não é extrema esquerda, e aí o Boulos ligou para agradecer o Datena pelos elogios, né, quanta rasgação de seda. A ligação foi revelada pelo UOL. O apresentador de TV disse que Guilherme Boulos evoluiu muito e não é de extrema esquerda. Não é segredo que José Luiz Datena e Guilherme Boulos têm grande afinidade. O apresentador já se ofereceu, inclusive, para ser vice do psolista. A conversa foi gravada na época e vazou. Até hoje, o episódio não foi esclarecido para a maioria das pessoas. O fato é que chama a atenção a rasgação de elogios a Boulos e as críticas ferrenhas ao atual prefeito Ricardo Nunes. E aí? Datena é de direita ou de esquerda? Não, Datena é left, né? Ele é chique, ele é left. Porque falar que o Datena é de direita? Ah, mas nem brincando. E aí, até o pessoal da Jovem Pan resolveu fazer uma análise, né, sobre o efeito Marçal. Eles já estão chamando de efeito Marçal. Acompanha. Se o Pablo Marçal assume uma liderança no lugar do Nunes, me parece que ele vai ter muita dificuldade com isso. Ou não, Ana? Eu acho que ele é um fenômeno que nasce até muito por causa da presença maciça dele na internet hoje, né? Talvez seja uma das pessoas que está mais exposta na internet hoje, seja
o Pablo Marçal, né? E ele, eu não sei, eu acho que por causa dessa capilaridade dele na internet, ele tem acesso e diálogo com todos os públicos, né? Eu acho que ele pode surpreender, sim. Me lembra, às vezes, também até muito do que falavam do Bolsonaro quando ele foi candidato a presidente da República, que não ia ganhar, que não tinha chance, que era tipo quase que uma aberração, né? E se tornou aí o fenômeno que ele se tornou. O Pablo Marçal, pelo que eu já vi ele falar, a forma dele se expressar é muito contundente, é muito convincente, ele fala com energia e ele fala, volto a dizer, me lembra o Bolsonaro naquela época, ele fala coisas que o povo estava meio que engasgado aqui de falar, então... E ainda teve essa questão aí do Rio Grande do Sul e que ele acabou tendo um protagonismo muito grande também e que o colocou também com mais visibilidade de uma forma muito positiva, né? Análise perfeita dessa moça. Vamos analisar, né? Eu vou ter que assistir mais os vídeos dela para ver as análises dela. Perfeita. Lembra muito o Bolsonaro. O Pablo Marçal entendeu a regra do jogo. Sabe aquele que tá engasgado aqui na garganta para você falar para esse bando de político? O Marçal é um outsider. Ele pode falar. Ele pode chamar o outro cheirador de pó. Ele pode falar o tanto que a classe política é canalha, é vagabunda, porque ele ainda não tá dentro dela. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, ele vem com aquele discurso do outsider do Bolsonaro, com a capilaridade da rede social e fala, não, eu sou o antissistema de agora. Cara, você pode achar que não, mas se tá todo mundo atacando o Pablo Marçal com o discurso que atacaram o Bolsonaro, que ele é uma aberração, que ele é um ridículo, que não vai dar certo, meu irmão, é porque tá assustando. E se tá assustando... tem caroço nesse angu, né? Tem alguma coisa aí. Você não concorda comigo? Concorda ou discorda de mim? Coloca no comentário que eu quero saber, tá certo? Mas vamos lá. O mundo está passando por momentos tensos. E agora a gente vai falar de matéria internacional. O que está rolando no Reino Unido? E, sabe, é um reflexo que pode acontecer no Brasil a qualquer momento, da indignação. Você sente que você tem aquele grito entalado na garganta por liberdade? Você sente que você tem aquele grito entalado na garganta que você é reprimido e que você não pode questionar mais? Você não pode dizer o seu ponto de vista? Pois é. Lá na Inglaterra está acontecendo exatamente a mesma coisa. Onde a esquerda começa a colocar as mãos ali, o povo começa a ter raiva, a se rebelar. Por quê? Lá no Reino Unido, 3 crianças foram esfaqueadas, né, por um descendente, por um imigrante, né, descendente imigrante. Isso gerou uma revolta na população, que foi para as ruas contra essa imigração desenfreada que está acontecendo na Europa como um todo, mas em especial no Reino Unido, né, no Reino Unido, mais específico em Liverpool, ok? E o povo foi para a rua, começou a enfrentar, centenas de pessoas já foram presas. E sabe, se acontecer uma morte por parte da polícia, a rebelião lá no Reino Unido vai ser muito maior. Então, onde os governos de esquerda, os governos socialistas, autoritários estão, o povo está se rebelando. O premier britânico disse que os manifestantes vão se arrepender dos protestos que eles estão fazendo. Eles estão soltando as pessoas, sabe, assim... a polícia está indo para cima, está prendendo. O primeiro-ministro do Reino Unido, que é o Keir Starmer, alertou no último domingo que os manifestantes vão se arrepender de participar da onda de protestos na Inglaterra ligada a uma fake news sobre o esfaqueamento de 3 crianças em Southport e que espalhou por várias cidades. Desde sábado, mais de 150 pessoas foram presas em cidades como Liverpool, Manchester. Então, enfim, o que está acontecendo no Reino Unido? As pessoas estão revoltadas. Não, e olha só, eles põem um saco na cabeça das pessoas. Vocês viram que coisa grotesca é essa aí? Então, o que está acontecendo? As pessoas estão se revoltando por causa dessa onda de imigração desenfreada que está assolando a Europa. As pessoas se sentem inseguras, e aí gerou uma onda de protestos. Ontem teve um vídeo, inclusive, que eu postei para vocês, onde uma jornalista foi cobrir, né, um pessoal da Palestina que estava lá, dizendo que o pessoal da Palestina não é agressivo, que é a extrema-direita que está atacando. E aí
os caras chegaram até ela e falaram que se ela não parasse de gravar, eles iam matar ela. Só para vocês terem noção do quanto a situação está tensa. Enquanto isso, nós estamos tendo protesto aqui do lado também, né? Na Venezuela. A União Europeia pediu o fim da intimidação judicial na Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela é um ato grotesco de violação dos direitos humanos, é a ditadura se impondo na base da força. A União Europeia pediu nessa terça-feira à ditadura da Venezuela que pare com a intimidação judicial contra os opositores. O pedido foi feito por Peter Stano, porta-voz da diplomacia da União Europeia. E a coisa na Venezuela tá tão tensa, mas tão tensa, que a Maria Corina Machado fez uma publicação urgente. Funcionários da Força de Segurança, por ordem ilegal do Judiciário, que totalmente submetido ao Maduro, detiveram a Maria Oropesa, chefe do comando de campanha em portuguesa, a chefe do comando de campanha da própria Maria Corina. E ela fez uma live. Por que eles querem tirar as redes sociais? Porque isso aqui acontece. Enquanto eles invadiam, né? Qual foi o crime dela? O crime dela foi ser parte da campanha da Maria Corina. Acompanha. Pero funcionaria Zambrano, le estoy preguntando onde está la orden de allanamiento. Olha lá, os funcionários estão perguntando onde está a Oropesa, né? Que ela falou. E eles estão arrombando ali. E ela gravando em live, tá vendo? Maria, estamos contigo, não está sozinha. Não entendo además porque fazem esto. Eu não sou uma delinquente. Corra, Maria, estamos contigo. Pero esto que están haciendo, no sé. Bueno, yo estoy aquí, estoy para escucharlos. Agora eu te pergunto, o vídeo é um pouco extenso, até que mostra o momento que pega ela, né? Você imagina o pavor dessa mulher, o temor dessa mulher que ainda teve que pegar o celular e gravar. Sabe, a coragem das mulheres venezuelanas, do povo venezuelano como um todo, está impressionando, está servindo como uma lição para o povo brasileiro, para o povo europeu, para o povo de Bangladesh, enfim, está mostrando que o mundo está observando uma nova Venezuela. Uma Venezuela que se cansou. Eu até mostrei um cartaz para vocês. Para mim, falei que era a cena assim mais marcante. Um cartaz que dizia assim, ó: vocês nos tiraram tudo. Nos tiraram tanto, que nos tiraram até o medo de morrer pela liberdade. Pois é, o povo venezuelano não parou o protesto, tem mais de 2 semanas. Números oficiais são 22 mortos, mas já deve ter muito mais, e isso não vai parar. O que dá a entender é que os mortos não são em vão, mas em compensação, nova onda, né, de imigração da Venezuela para o Brasil está acontecendo. A imigração venezuelana aumentou nas últimas semanas depois do registro de vários conflitos violentos entre as forças policiais e manifestantes descontentes com os resultados das eleições. Gente, é igual 2 mais 2 é 4. Mais de 5 milhões de pessoas fugiram da Venezuela por causa da ditadura da Venezuela. Todos esses são absolutamente contra Nicolás Maduro. Se os 5 milhões de venezuelanos que estão fora pudessem votar, não tinha nem cheiro para o Maduro. Todo e qualquer venezuelano que está fora da Venezuela odeia o Maduro por ter feito eles deixarem o lar, porque está destruindo a Venezuela. É simples assim. Por fim, mas não menos importante, tá? Eu ia falar do Messi, vai ficar para o próximo editorial. Presa em operação na Cracolândia, é suplente de vereadora pelo PT. A operação com o tráfico na Cracolândia prendeu ex-candidata a vereadora do PT. A ação tem como objetivo combater a atuação do PCC na região. Entenda o que está acontecendo. É algo extraordinário. O Tarcísio de Freitas, ele está fazendo uma atuação conjunta, pesada, contra o PCC. Ele está indo na fonte do crime organizado. E a Cracolândia tem os seus, vamos dizer assim, os seus mentores, os seus
gerentes da Cracolândia que administram ali, ganham o dinheiro do tráfico e ganham o voto dos usuários em troca de droga também. Tem muita coisa sendo descoberta ali. Então, as pessoas usam esses grupos para conseguir o quê? Eleição. É os traficantes colocando pessoas deles dentro da política. Então, quando você vê um partido, quando você vê aí um candidato defendendo os criminosos, dizendo que os criminosos são vítimas da sociedade, meu irmão, abre o olho. Vem cá entre nós. Você já viu um cidadão de bem respeitável defender bandido? Não, você não vê. Você não vê. Se você vê algo de errado acontecendo ali e um político se apropriando daquele discurso, tem coisa errada ali. E aí, aqui é só para mencionar, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, inclusive, te caracterizava como fake news e você poderia responder até por calúnia, difamação, se você associasse, né, de qualquer forma o PT, o partido, ao crime organizado. Aqui você tem nítido e escancarado uma candidata suplente do partido que está vinculada, né, a organizações. Agora, eu pergunto para você, isso aqui é só um recado? Nós sabemos. O que o Tarcísio sabe, né? O que o Tarcísio está ciente? Matéria do Metrópolis, operação. Presa em operação na Cracolândia, é suplente de vereadora do PT. Quem publicou foi o Flávio Bolsonaro. Cracolândia, suplente vereadora pelo PT presa por tráfico de drogas. Alguém surpreso aí? Deixe o seu comentário. Pois é, a grande realidade dos fatos é que aos poucos, sabe, muita coisa está sendo exposta do que não se podia falar. Como, por exemplo, vínculo do governo Lula com ditaduras. Alguém ainda tem dúvidas? Depois do Alckmin sentado do lado da pior escória da humanidade, de grupos terroristas, alguém tem dúvidas, né, do posicionamento do governo? Depois do Lula ser o fiador, depois do Demétrio, o próprio Joel Pinheiro, depois do William Vac, depois do Coppola dizer que o Lula é cúmplice do que acontece na Venezuela. A minha pergunta para você é, você ainda tem dúvidas? Acho meio difícil, né? Acho muito difícil você ainda ter dúvidas, tá certo? Pessoal, obrigado por ter acompanhado nosso editorial. Meio-dia a gente tá de volta. Coloca água no feijão, a gente vai trazer aqui mais conteúdo para vocês e meio-dia eu volto para almoçar com você. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, isso é muito, mas muito importante mesmo. Fechou? Então um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Abraço.